Bom, virando a página, um outro destaque. Na manhã desta terça-feira, o empresário e ex-braço direito do ex-presidente Donald Trump, Jason Miller, foi detido pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Brasília. Ele já estava na iminência de retornar aos Estados Unidos em um jato particular. A determinação partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como parte das investigações de supostos atos antidemocráticos no Brasil. Miller, fundador da rede social Gather, deverá prestar depoimento para esclarecer se teve participação na organização dos atos. O empresário estava no Brasil e participou da Conferência de Ação Política Conservadora, CPAC, realizada neste final de semana, justamente em Brasília. Nesta terça-feira, a Transparência Internacional declarou que o inquérito das fake news abre precedente para grave retrocesso no império da lei e defesa de liberdades e que, em sua forma e amplitude inconstitucionais, esse inquérito traz o risco de ameaçar mais liberdades do que coibir crimes. E aí, Ana, fala um pouquinho pra gente sobre esse personagem detido hoje, Jason Miller, e também sobre suas impressões aí dessa decisão, mais essa do ministro Alexandre de Moraes, Ana. Já está dando uma confusão internacional, viu, Vitor? Até a ponto da Transparência Internacional soltar essa nota. Eu estava lendo aqui, a nota é bem longa da Transparência Internacional. Eu me comuniquei aqui com alguns membros do Congresso americano, eles já estão sabendo disso também. Um dos chairmen, né, dos diretores da ACU, que é a American Conservative Union, que é a detentora do CPAC, o Matt Schlapp, ele também foi ao Twitter e disse o seguinte: como nossa delegação do CPAC se preparava para voltar para a América, o mundo inteiro estará atento a como nossa delegação se prepara para voltar à América. O mundo inteiro estará atento para que nenhum braço renegado do judiciário no Brasil viole os direitos de viagem ou de fala de quem viajou ao Brasil para lutar pela liberdade com nossos amigos e aliados. A nota oficial do Gather também diz o seguinte, aí do próprio Jason Miller: esta tarde, minha comitiva foi questionada por 3 horas no aeroporto de Brasília após ter participado da conferência do CPAC neste final de semana. Não fomos acusados de nenhum delito e apenas nos disseram que eles queriam conversar. Informamos que não tínhamos nada a dizer e acabamos sendo liberados para voltar aos Estados Unidos. Nosso objetivo de compartilhar a liberdade de expressão em todo o mundo continua. E o mais perigoso disso tudo, agora eu estou vendo já alguns perfis importantes do Twitter dizendo e chamando a atenção, inclusive na nota da Transparência Internacional, para a inconstitucionalidade do inquérito aberto pelo ministro Toffoli, né? A transparência, essa nota fala também que fake news são ameaças a democracias, mas que esse combate ele tem que passar pelo processo legal. E aí no final aqui ele diz, a nota também diz que coloca umas aspas do ministro Toffoli, que diz que que no mês passado ele disse que na democracia precisa imperar exatamente o império da lei e que sem um judiciário independente, que com um judiciário independente e uma imprensa livre. Aí logo depois a nota da Transparência Internacional diz que ele se contradiz não apenas nos atos aí do STF, mas no próprio inquérito inconstitucional. Ainda tem muita coisa acontecendo, eu estou tentando comunicar exatamente com o assessor do Jason Miller, eles estavam em voo ainda quando eu consegui uma comunicação com ele, mas é um incidente incômodo, um incidente internacional incômodo, eu diria até que um vexame, porque segurar um americano no aeroporto que não tem absolutamente nada a ver com o inquérito, não havia absolutamente nenhuma acusação nos autos. Eu soube que advogados foram chamados para auxiliar ali os americanos e os americanos estavam dispostos a falar, mas os advogados falaram: não, vocês não têm que falar nada porque nós não temos acesso aos autos. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, senhor ministro Alexandre de Moraes, hoje são milhões de brasileiros aí nos bares do Brasil falando mal do senhor e parece que tem um monte de americano também essa noite falando mal do senhor.
A gente se despede agora de Augusto Nunes. Hoje a gente vai até um pouquinho mais tarde. Vamos até às 8h30 aqui com essa edição especial de Os Pingos nos Is. O Augusto tem compromisso a partir de agora, então a gente se despede do Augusto. Inclusive, hoje seguimos aqui também no rádio, nas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM. Excepcionalmente, hoje é feriado, não tem a exibição da Voz do Brasil. Por isso, seguimos juntos aqui também com toda a rede Jovem Pan. Até amanhã, Augusto. Boa noite. Até amanhã, Vitor. Eu queria aproveitar o comentário da Ana para dizer o seguinte, né? Numa palavra só, o Alexandre de Moraes, no momento, é um fora da lei. É isso que ele é. E age como tal. Então, depois disso, queria dar boa noite novamente para o grande Vitor, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula, querida Cris, compadre Zé. E boa noite a você que nos acompanhou até agora. Cheguei mais tarde, não pude ir ao estúdio porque eu fui barrado por essa muralha humana, né, que houve hoje em São Paulo. E queria também registrar e agradecer a presença aí no estúdio, vendo vocês, dos meus primos, Valquíria e Urias, vieram para conhecer de perto aqui o nosso programa. Aqui atrás das câmeras. Então, beijos e abraços para vocês, falem por mim. Pode deixar. Até amanhã, Augusto. E você, Cris, o que nos diz de mais essa do ministro Alexandre? Recebi a informação agora que o Jason Miller já pousou, né? O avião já pousou nos Estados Unidos, chegou em segurança e, segundo o assessor do CIPEC, que era com quem eu estava conversando aqui, ele prestou o depoimento, existia uma ordem absolutamente ilegal de impedir que ele deixasse o Brasil. A própria Polícia Federal reconheceu que era ilegal a ordem e liberou a comitiva para seguir viagem. Então, talvez já seja um sinal de que não só o presidente Bolsonaro, mas também outras autoridades da República, respeitando a nossa Constituição, não vão mais seguir ordens que sejam ilegais. Não era ilegal, ele prestou depoimento e foi liberado para seguir viagem. Eu estava lembrando aqui, enquanto o Augusto falava, que houve um tempo em que o então presidente do STF, o Fiuza vai lembrar bem disso, o Zé também, o então presidente do STF, Dias Toffoli, queria ser o editor do Brasil. Talvez agora que a imprensa está tão perseguida com esses ataques à liberdade de imprensa vindo por parte dos senadores do G7 lá da CPI e com os ataques vindos do STF para a liberdade de expressão, ele não queira mais essa função de editor do Brasil, porque os editores também vão começar a ser perseguidos nesse momento. Mas naquela época em que ele se dizia editor do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, já tocando o inquérito das fake news, queria ser o corregedor-geral do mundo. Lembra, Fiuza? Era até uma definição tua essa, muito apropriada, porque ele queria dar ordens para suspender contas do Facebook, fora do Brasil, inclusive. Então, assim como ele achou que um ato cometido na internet está sob a jurisdição do STF, então ele transformou o mundo inteiro em serviçais do STF, em pessoas que devem obedecer ordens do STF e estão sujeitas a serem investigadas num inquérito aberto no STF, porque dentro das dependências do STF eles acessaram a internet e se sentiram atacados por algum comentário de internet. Ele queria também gerenciar contas do Facebook no exterior e foi desrespeitado, digamos assim, o verbo não é esse, na verdade, né? Não seguiram ordens que eram ilegais. Vamos ver agora, com esse rebuliço que ele provocou de novo, envolvendo americanos, como que vai ficar a visão do STF no exterior. É tão engraçado porque a gente fica nesse esforço aqui, né? Os brasileiros escrevendo cartazes em inglês, se esforçando para traduzir para o resto do mundo o que a imprensa brasileira, infelizmente, não traduz ou traduz de forma errada, né? Está aí Oswaldo Eustáquio na América Latina desfazendo mentiras lá, pedindo para movimentos conservadores ajudarem a esclarecer que não é o presidente Bolsonaro que está implantando censura e calando vozes aqui no Brasil, e sim o STF. Aí agora a gente tem o próprio STF informando ao mundo quem ele realmente é e o que anda fazendo. Algo mais, Ana? Sim, eu tenho uma informação aqui. O assessor, eles pousaram, o assessor me respondeu dizendo que eles não tiveram acesso aos autos, eles ficaram detidos por 4 horas, que quando os advogados ligaram para a embaixada americana achou que era uma pegadinha. Não acreditou, mas mesmo assim, obviamente, mandaram um representante. A Embaixada da Polônia também mandou um representante e que o pessoal do consulado americano não acreditou no que estava acontecendo, né? O pessoal do consulado também pediu acesso aos autos
Isso não foi autorizado, nem o consulado, nem os advogados tiveram aí acesso aos autos. E o Jason Miller, ele já estava falando que os advogados chegaram e falaram, não, se nós não tivermos acesso aos autos, vocês não vão falar. E mais uma, o Alexandre de Moraes agora quer obrigar a Getter a estabelecer um escritório aqui no Brasil para poder atuar com essa rede social que promete aí verdadeira liberdade de expressão, né? Sem ver o que a gente vem vendo, infelizmente, no Twitter. E agora é a gente acompanhar. Amanhã eu vou continuar aqui em contato com eles. Amanhã, com certeza, teremos mais notícias em relação a isso, mas um grande vexame aí para o Brasil internacionalmente, graças ao senhor ministro Alexandre de Moraes. Você, Fiuza? Olha, Vitor, essa é a notícia, é o fato mais importante do dia. Evidentemente, depois das manifestações caudalosas, mas as manifestações são por causa disso. Esse ato, ele é um escândalo internacional. Esse ato é um ato talibã. Isso é um ato talibã. Você reter um cidadão estrangeiro, norte-americano. A notícia que a Cristina Grêmio traz é muito importante, né? Depois a gente vai aí aprofundar. Mas se é isso mesmo, né? Quer dizer, uma ordem considerada ilegal pela própria Polícia Federal, que chegou a reter durante 4 horas. Olha, isso já é, de fato, um atentado, uma afronta à dignidade humana, aos direitos humanos, à soberania, se você não tem absolutamente nenhum indício que sustente aquele cárcere privado durante 4 horas de um cidadão dos Estados Unidos da América. Isso não é um incidente, não, isso é um escândalo internacional gravíssimo. Eu quero dizer que, agindo desta maneira, o senhor ministro Alexandre de Moraes, ele retirou todas as credenciais que poderia ter para sua boa-fé. Ele, de fato, ostensivamente, está dizendo que agirá de forma discricionária, como bem entender. E aí, tudo isso que nós estamos falando sobre exame de consciência, revisão de postura, isso se torna inócuo, inútil, a partir do momento em que a intenção manifesta, né, por um ato como esse, não é de respeitar ninguém, né? Eu quero ver onde está a reação eloquente do governo dos Estados Unidos da América. Nós sabemos o que aconteceu na mudança de poder nos Estados Unidos da América. Ascendeu ao poder numa eleição obscura um candidato que era o candidato desejado pela ditadura chinesa. Todos sabem. Todos sabem as ações espalhadas pelo mundo de ofensiva política bruta, baseada em influência, em dinheiro e em coerção, bancadas e patrocinadas por fundações bilionárias, por governos obscuros. Então, se este ato ele tem importância planetária, se nós não encontrarmos um repúdio, se isto não se transformar numa crise, tem que se transformar numa crise diplomática, a partir do repúdio do governo dos Estados Unidos da América, nós entenderemos que nós estamos andando à margem do Estado de Direito, realmente. E aí, senhoras e senhores, isto deixa de ser controlável pelas instituições e pelas leis como nós as conhecemos. Se é possível um ato digno de Talibã, né, de um ministro, mais uma vez, um ministro, solitariamente, constrangendo, atentando contra um cidadão de uma nação amiga, mantendo-o
detido, encarcerado por 4 horas sem explicar por quê, nós então entenderemos que, não havendo a reação à altura do governo dos Estados Unidos da América, esse tipo de prática está sendo concedida, né? E aí, senhoras e senhores, não temos mais como esperar harmonia, conciliação e entendimento dentro do Estado de Direito. Então, mais uma vez, como sempre, né, procuro ser cooperativo e chamar ao entendimento. É preciso que os canais diplomáticos repudiem este ato. Este ato ele tem que ter a repercussão do tamanho da sua gravidade. O governo dos Estados Unidos da América, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, a diplomacia brasileira tem que repudiar à altura este ato incomensurável, talvez sem precedentes, na relação entre essas nações amigas. Se isso não for feito, senhoras e senhores, este povo que foi para a rua, ele terá certeza de que ele só terá os seus direitos respeitados se ele se impuser fisicamente nas ruas e se ele colocar como obstáculo para aqueles que querem atropelar a democracia as suas próprias vidas e seus próprios corpos. Esperamos que não estejamos às vésperas de um acontecimento desse tipo. Então, manifestem-se autoridades responsáveis do Brasil e dos Estados Unidos, senão estaremos na terra de ninguém. Novidades, Ana? Novidade, sim, Vitor. Eu estou falando aqui com um dos assessores do Jason Miller. Eles pousaram, mas eles ainda estão dentro do avião, já em solo norte-americano. E ele me disse que eles estão tranquilos e que toda a mídia americana já está sabendo desse absurdo. Várias autoridades americanas também. E que eles farão um pronunciamento essa semana em relação a isso, mas é muito importante que aconteça isso que o Fiuza disse. E quando a gente fala que o STF traz tanta instabilidade jurídica, essa insegurança jurídica que acaba estendendo também para o lado econômico, é exatamente isso. Empresas norte-americanas ou empresas no mundo todo que às vezes não vêm atuar no Brasil ou que até saem do Brasil, não colocando, né, nenhum capital, nenhum aporte financeiro no Brasil, exatamente por essa instabilidade jurídica que esses iluministros do STF, eles vêm causando ao Brasil. Eu continuo falando aqui e talvez amanhã a gente consiga trazer o Jason para uma entrevista aqui exclusiva nos Pingos para a gente. Boa, seria importante, muito importante. Você, Zé, para fecharmos, temos 2 minutos. Olha, Vitor, isso é uma mancada internacional, não é qualquer um. O Miller esteve com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio, foi recebido no Palácio da Alvorada, né? Esteve em 2 oportunidades com o presidente da República. Ele esteve com o presidente da República na residência oficial e horas depois ele é barrado no aeroporto e ficar detido para prestar depoimento e sem saber exatamente sobre o quê. Isso tem até nome, Vitor, o nome disso é juizite aguda. Esse mal acomete vários pelo país, né? Só que no caso do Supremo Tribunal Federal é raro, porque o poder é muito grande de um juiz. Eu aprendi na minha vida que quanto mais poder, maior a responsabilidade. É impressionante que isso aconteça e o presidente Jair Bolsonaro citou esse episódio no discurso que ele fez na Paulista, né? E falou sobre isso. Eu recebi aqui vários comunicados de pessoas, inclusive da GG, que é uma colaboradora forte do presidente Jair Bolsonaro, que mora lá nos Estados Unidos, todo mundo assustado se ele pode fazer isso com o Miller e com nós, com as pessoas que não têm acesso a tantas autoridades assim, né?